Algumas semanas atrás, começamos a ver alguns dos atributos do Senhor. E o atributo de hoje, que é a justiça de Deus, é um dos atributos talvez mais difíceis e ignorados pelas pessoas, tanto cristãos como não cristãos. Então, no estudo de hoje, vamos abordar a justiça de Deus, vamos ver como ela pode ser desafiadora para nós, mas vamos buscar as passagens que tratam desse assunto, tendo em mente o nosso desejo de obedecer ao Senhor. Vamos então ao estudo. Bom, a Bíblia ela é bem clara no que diz respeito sobre Deus ser justo. Eu trouxe aqui apenas uma das inúmeras passagens que falam sobre isso. Deuteronômio 32, no versículo 4, a Bíblia afirma claramente: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Então, trata com clareza um assunto que, na verdade, todos nós sabemos: o fato de que Deus é um Deus justo. E quando a gente fala que Deus é um Deus justo, olhando especialmente para essa passagem, o que nós entendemos? Que Deus é um Deus que age com retidão. Essas duas palavras no final do versículo, né, justo e reto, transmitem essa ideia de que tudo que Deus faz é direito, é certo, é correto. Ao mesmo tempo, quando nós afirmamos isso, nós declaramos que Deus não é injusto, que Deus não age com justiça, que Deus não age por meio de caminhos tortos, que é o oposto de retidão. Dizer que Deus é um Deus justo ainda significa dizer que Deus trata a cada um de nós com justiça. Ele nos concede aquilo que nós merecemos. Mas sabemos também que os atributos do Senhor devem ser vistos como uma totalidade. Então a gente sabe que, ao mesmo tempo que Deus é justo, ele também é misericordioso. Precisamos balancear essas duas coisas. Mas muitas vezes as pessoas olham demais para o amor e misericórdia de Deus, mas esquecem desse atributo fundamental do caráter de Deus, que é a sua justiça. Então Deus nos trata e há de nos tratar com justiça. E ainda, Deus é o próprio padrão de justiça. Por que nós hoje podemos dizer, aquilo que fizeram com fulano foi injusto? Ou não, nós estamos em busca da justiça. O que é justo? O que é injusto? Por que podemos definir coisas como certo e errado, como boas e ruins, como justas e injustas? Podemos dizer isso, afirmar isso, porque existe um padrão de justiça. Ou seja, não é algo que depende de diferentes referenciais ou diferentes pontos de vista. A justiça não se trata de opiniões diferentes, mas se trata de um padrão. Podemos dizer que algo é justo porque nós temos um padrão, que é o próprio Deus, o padrão de justiça. Então, quando a Bíblia afirma que Deus é justo, ela está falando de todas essas coisas. Então, podemos carimbar, digamos assim, com total convicção, que Deus é um Deus justo. Nele não há nenhuma injustiça, nada torto, nada incorreto. Deus é um Deus reto e justo, como afirma Deuteronômio. Mas sempre tem algumas objeções. Inclusive, no mundo em que nós observamos tantas injustiças por aí, as pessoas sempre levantam objeções. Se Deus é justo, por que isso? Se Deus realmente é justo, como a Bíblia afirma, por que aquilo? Vamos abordar agora, inicialmente, duas objeções a essa afirmação que a Bíblia traz, que Deus é justo. Então, alguns questionam a Bíblia se perguntando, bom, se Deus realmente é justo e é todo-poderoso, como a Bíblia afirma ser, por que então nós contemplamos tanta injustiça ao nosso redor? Percebem a questão? Se Deus, ele é um Deus justo e tem poder para fazer todas as coisas, por que então tanta injustiça no nosso mundo? Por que então pessoas de autoridade roubando a população?
Por que então pessoas perversas e malignas prosperando, enquanto pessoas justas e boas vivem na miséria? Por que tanta injustiça no nosso mundo? Agora, a resposta simples a esse tipo de objeção é que a injustiça que nós tanto contemplamos neste mundo não vem do Senhor. Não é Deus o culpado, mas nós somos o culpado. O pecado, na verdade, por trás disso tudo. Desde que o homem cedeu à tentação e cedeu ao pecado, nós então contemplamos tamanha injustiça no mundo. Deus fez um mundo justo, um mundo correto, mas o pecado corrompeu esse mundo que Deus criou. Agora, mesmo a criação do Senhor sendo corrompida pelo pecado, pela injustiça, é muito interessante nós vermos que Deus continua buscando a justiça e fazendo a justiça e acolhendo aqueles que são afetados pela injustiça do pecado. Ou seja, Deus não é o culpado da injustiça que nós vemos, mas ele estende amor àqueles que padecem da injustiça da humanidade, da injustiça do pecado. Apenas um exemplo dessa bondade do Senhor, que está intimamente ligada à sua justiça, é o Salmo 10. Salmo 10, versos 17 e 18. Diz: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda teu. Então, vemos nas Escrituras que Deus não é o autor da injustiça. Deus criou um mundo justo, mas o pecado que traz a injustiça que nós vemos hoje. Mas poderiam perguntar ainda, mas tudo bem, se é assim, se Deus tem todo o poder, por que ele não conserta o mundo, então? Por que ele não elimina todas as injustiças? E por que não viver já nesta vida aqui, nessa terra aqui, no mundo de justiça? Ora, a resposta a essa objeção é que a única forma que Deus teria para eliminar com toda a injustiça do mundo é eliminando toda a fonte de justiça. Isso incluiria todos nós, mesmo as pessoas mais santas, mais puras, mais bondosas, mais justas deste mundo, ainda praticam pecado, ainda praticam injustiça. Então, para remover toda a injustiça que é no mundo, Deus faria acabar com todo mundo e acabaria com toda a fonte de mal. Mas, apesar dos pesares, ainda resta esperança para nós. Nós ainda temos esperança da justiça de Deus se estabelecendo. Por quê? Porque Deus reservou um dia justamente para lidar com toda a injustiça que existe entre a humanidade, entre as pessoas que habitam e habitaram já aqui na Terra. Quando Deus fará isso? No dia do juízo. É interessante porque esse dia do Senhor, ou o dia do juízo, o dia que conhecemos como o último dia, o dia em que Deus irá julgar todos os homens, destinando assim o seu futuro eterno, seja para a vida, seja para a morte. Nesse dia que é tão temível por muitos, é um dia, na verdade, que deve ser esperado por nós, que devemos estar ansiando, porque é justamente nesse dia final em que Deus irá estabelecer de forma plena, de forma completa, a sua justiça. Pensem em quão miserável nós seríamos se não houvesse o dia do juízo, o dia final, o dia do Senhor. Se Deus não tivesse estipulado esse dia para julgar a terra, para julgar os homens, nós não teríamos nenhuma esperança. Nós não teríamos nenhuma motivação para sermos justos, para fazer o que é certo. Porque que importa fazer o bem ou o mal, se no final das contas não haverá justiça na terra. Mas uma vez que nós estamos cientes de que haverá um dia, um futuro, perto, em que Deus irá promover a justiça, nós então agora temos motivos para sermos justos, para fazer o que é bem e para buscar a justiça. Porque Deus há de punir os perversos, os injustos, aqueles que vivem em rebeldia contra ele. Mas algumas pessoas levantam outras objeções aí. Algumas pessoas perguntam: é justo Deus punir eternamente pecados pequenos só porque eu menti
eu vou passar a eternidade no inferno? Só porque eu cometi um pecado minúsculo, eu vou para o inferno? Será que Deus é justo em fazer isso? Ou então se perguntam, será que é justo Deus punir para toda a eternidade pecados cometidos num curto espaço de tempo? Tudo bem, eu passei uma vida de 80 anos pecando, mas quer dizer que eu vou pagar por esses 80 anos por toda a eternidade? O justo não seria eu passar 80 anos no inferno e depois ser liberto? Ou talvez 160 anos depois ser liberto? É justo, por algo que eu cometi num tempo pequeno de tempo, pagar por isso toda a eternidade? Então as pessoas perguntam, será que Deus é justo em fazer isso? Em punir dessa forma? A melhor resposta a esse tipo de questionamento sobre a justiça de Deus é o que Paulo escreve em Romanos. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Que moral nós temos? Que sabedoria nós temos para perguntar, será que Deus é justo? Deus que é um Deus desde a eternidade, que sempre existiu, cuja sabedoria é inatingível a nós seres humanos. Será que Deus não saberia o que faz? Será que nós, realmente, criaturas que vivemos 20, 40, 60, 80 anos, temos alguma condição de compararmos a nossa sabedoria e conhecimento com a sabedoria eterna do Senhor? Então, se o Senhor, com toda a sua sabedoria, ele sabe o que faz. Essa seria a resposta mais apropriada das pessoas que questionam o caráter de Deus. Mas, mesmo assim, vamos levar em consideração esses questionamentos. Primeiro, crimes não são punidos pela sua duração, mas pela sua gravidade. Pensando nessa segunda pergunta, né? Pecados cometidos em pouco tempo que serão punidos eternamente. Nós vemos nos nossos tribunais humanos hoje justamente essa verdade que eu acabei de mostrar na tela, que a punição de um crime não é com base na sua duração, mas na sua gravidade. Por exemplo, em alguns países acontecem, como os Estados Unidos, por exemplo, acontece vez ou outra de um homem, de um cidadão, entrar numa escola e em apenas 1 minuto matar talvez 50 pessoas, ou um terrorista, num ato de segundos, explodir um prédio. Por causa desses 2 minutos, ou 1 minuto, ou segundos, em muitos países, a consequência, a punição para esse crime é o quê? Ou a prisão perpétua, ou a pena de morte. Os juízes não ficam debatendo lá, mas durou 1 minuto só, então vamos botar 1 ano de prisão. Não é nisso que eles pensam na gravidade. Então, a mesma coisa com os nossos pecados. Nós, muitas vezes, subestimamos a ofensa dos nossos pecados. Pensamos, é apenas uma mentirinha, é apenas uma olhadela, é apenas isso, apenas aquilo. Quando, na verdade, a Bíblia deixa bem claro que os nossos pecados, independente de como nós o classificamos ou quão grande nós o consideremos, são ofensas contra o Senhor e merecem a morte eterna, o castigo eterno. E além disso, às vezes nós enxergamos, isso aqui é apenas um pecadinho, isso aqui é pequeno demais para Deus levar em consideração. A gravidade de um crime, ela é medida com base no que a vítima exige para fazer justiça. Então, às vezes acontece de um motorista bêbado atropelar o filho de uma senhora, ou crimes, qualquer outro tipo de crime. E a gravidade desse crime é muitas vezes medido com base no que a vítima exige. Às vezes é um valor inalcançável, como uma vida, por exemplo. Mas quanto mais grave for o crime, maior é o que a vítima pede para que a justiça chegue perto do que realmente deve ser. Quanto aos nossos pecados são uma ofensa contra Deus, certo? Deus, então, digamos, é a vítima, é quem é ofendido pelos nossos pecados. O que Deus exige? O que Deus exigiu para satisfazer a justiça em cada um dos nossos pecados? Ele exigiu o precioso sangue de Jesus Cristo, que, de acordo com o apóstolo Pedro, vale muito mais do que ouro, prata ou qualquer pedra preciosa. Então, o que Deus exigiu aos nossos pecadinhos pequenos, aquelas mentirinhas aqui ou ali, foi o sangue precioso de Cristo, cujo ouro algum ou dinheiro algum pode sequer atingir o valor do sangue de Cristo. Então, a Bíblia nos mostra
que os nossos pecados, por mais que às vezes o consideremos pequenos, ou cometemos num curto período de tempo, são muito mais graves e ofensivos do que nós conseguimos imaginar. Então, sim, é mais do que justo Deus punir a cada um de nós com a morte eterna, com o inferno para toda a eternidade. Então, mais uma vez, nós carimbamos aqui, apesar das objeções que levantam, que Deus é justo. Às vezes, a humanidade não consegue ou não quer enxergar a justiça de Deus, mas Deus é justo e sempre será justo. Agora, pulando para um segundo ponto desse estudo, antes de chegar no terceiro e último ponto. A gente viu aqui de forma bem clara que Deus é justo. Apesar das objeções que os homens levantam, Deus é justo. Agora, a justiça de Deus, que a Bíblia afirma de forma enfática, a justiça de Deus envolve algo que poucos querem acreditar, ou que poucos gostam de acreditar, que é a ira de Deus. Deus é um Deus que tem ira e derrama a sua ira sobre os rebeldes, sobre o pecado. Olha que forte essa declaração do salmista no Salmo 11, dos versos 11, perdão, Salmo 7, do 11 ao 13. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Percebeu a linguagem forte que Deus usa aqui contra aqueles ímpios e injustos que se recusam a arrepender? Afiar a espada, armar o arco, apontar o arco, preparar as armas mortais, pegar as suas flechas flamejantes, manifestar o seu furor. Tudo isso, toda a sua ira, faz parte de um caráter justo de Deus. Muitas vezes nós não gostamos de associar Deus com ira, porque a imagem que nós temos de alguém irado é alguém descontrolado, alguém que perde o controle de si, que começa a xingar, que começa a fazer algo que não devia. Mas quando nós olhamos para essas escrituras, nós percebemos que a ira de Deus é diferente de nós. Deus não se ira de forma descontrolada, mas de forma sóbria, de forma consciente, de forma controlada. Ele sabe o que faz, mas mesmo assim derrama o seu furor sobre os injustos. Então, embora alguns tentem eliminar, alguns nem sequer gostam de pregar sobre a ira de Deus, nem sequer gostam de ler as passagens que falam sobre a ira de Deus. A verdade é que a ira de Deus, ela é essencial para o seu caráter perfeito. A perfeição de Deus é jogada no lixo quando tiramos a ira de Deus do seu caráter. A ira de Deus, como nós veremos mais para frente, vem justamente contra o pecado. Deus se ira porque ele contempla o pecado, e ele abomina o pecado. Agora, imagina se não fosse assim. Imagina se Deus olhasse para o pecado e não se irasse, mas tivesse o mesmo prazer que alguém que suporta aflições pelo seu nome. Ele vê uma atitude de amor, de bondade, e se agrada com aquilo, e olha para o pecado e se agradasse com aquilo também. Isso seria uma imperfeição moral no caráter de Deus. Então, Deus se irar contra o pecado não é um problema, antes faz parte da sua perfeição. Problema seria se Deus olhasse para o pecado com indiferença, sem distinguir, sem ver diferença entre atitudes justas e bondosas e o pecado. Se ele enxergasse essas duas atitudes com igual prazer, aí nós teríamos um Deus problemático. Mas não é esse o caso. Deus é um Deus que olha com prazer, com boas ações, ações justas, mas detesta, mas se ira contra o pecado. Então, como a gente tem visto, Deus se ira contra o pecado. Por que isso? Porque o pecado, ele infringe a justiça de Deus. O pecado, ele deturpa a justiça de Deus. Todo pecado, como vai dizer João, é uma transgressão e merece a sua devida punição. Qual que é a punição, então, do pecado? Deus se ira contra o pecado.
Tudo bem, por quê? Porque o pecado transgride a sua justiça. Se o pecado, então, é uma transgressão, se o pecado é um crime, ele exige uma punição, assim como na nossa lei, certo? Se eu transgrido a lei do nosso país, a justiça me julgará com base na sua lei e me punirá por causa disso. Nós, então, que transgredimos a lei de Deus, devemos ser punidos de acordo com essa lei. Agora, o que diz a lei? Qual que é a devida punição para o pecado? Vamos abrir lá em Romanos 6, 23 para observar isso. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos nós que pecamos merecemos a morte eterna. E o fato é que todos nós pecamos, todos nós que estamos aqui nesse estudo, sim, cometemos pecado. Então, a justa condenação a cada um de nós é o inferno. Nós merecemos, porque transgredimos a lei de Deus, merecemos todos nós estarmos agora no inferno, pagando o preço dos nossos pecados. Então, aquelas conjecturas que as pessoas levantam, puxa, será que é justo Deus condenar aquela pessoa que nem teve chance de se arrepender, ou de ouvir, ou disso? Não são lógicas, não fazem sentido, porque Deus jamais é injusto ao castigar alguém, porque todos pecaram. Todos aqueles que não são mais crianças, obviamente, que conseguem compreender e distinguir o certo do errado, todos nós merecemos o pecado, por isso que Deus é justo ao condenar quem quer que seja. Mas se é assim, se todos nós deveríamos estar no inferno agora, pagando o preço dos nossos pecados, por que a Bíblia nos oferece a esperança de fugirmos da ira de Deus, de sermos salvos, de estarmos eternamente com Deus? Da onde surge se essa esperança, se Deus é um Deus justo e deve nos punir com a nossa justiça? Vamos agora meditar no último ponto desse estudo, o porquê de termos a esperança de fugir da morte eterna, da ira de Deus. Estamos comentando até aqui que Deus não deu o justo. E o fato de Deus ser justo implica que Deus não pode ignorar os nossos pecados. Então, Deus não pode falar, olha, venham para o céu e eu esqueço o pecado de vocês. Eu finjo que nem aconteceu. Não, Deus não deu o justo. Assim como um juiz no nosso país, um juiz justo, ele vai castigar, ele vai punir toda a transgressão. Se Deus não deu o justo, como ele de fato é, ele tem que punir também cada transgressão. Então, Deus não pode simplesmente esquecer, ignorar os nossos pecados e deixá-los ali de canto, no escanteio, sem os punir, como a justiça exige. Alguém tem que pagar a conta pelos nossos pecados. Mas se Deus nos convida para passarmos a eternidade ao seu lado, fugindo da ira de Deus, quem paga essa conta no nosso lugar? A Bíblia responde: Jesus Cristo, ele vem para se oferecer e pagar a conta por nós. Jesus, que é tanto o justo como o justificador, ou seja, aquele que nos justifica. Ainda em Romanos, vamos ao capítulo 3. Romanos capítulo 3. Lê a partir do versículo 21. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus, Deus é o justo e o justificador.
Justo em que sentido? Justo no sentido de que ele exige a punição, o pagamento de cada um dos pecados. Ele vem a cada um de nós e fala: você precisa pagar o preço dos seus pecados, que é o quê? A morte. Todavia, Deus também é o justificador, porque ele oferece o seu filho para pagar o preço a cada um de nós. Então, aqueles que aceitam Jesus Cristo são justificados, se tornam justos. E a partir de então, aqueles que aceitam Jesus podem se achegar a Deus. E quando Deus pedir as contas dessa pessoa, ela vai dizer: aqui está o sangue de Cristo, que pagou o preço de todas as minhas transgressões. Agora, aquela pessoa que não aceita a Jesus vai chegar a Deus, Deus vai exigir o pagamento pelos seus pecados, e essa pessoa vai ter que ela mesma pagar eternamente o preço dos seus pecados. Então, precisamos aceitar Jesus urgentemente. E aceitar Jesus não significa simplesmente dizer: eu aceito Jesus, ou eu creio em Jesus. A Bíblia deixa bem claro que aceitar Jesus implica em obedecer a Jesus. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, ser batizado para o perdão, para a remissão dos nossos pecados, e viver, então, e perseverar numa vida de obediência a Deus. Então, concluindo o nosso estudo sobre a justiça de Deus. No que diz respeito à humanidade, a nós, raramente nós aplicamos a justiça de forma uniforme. Por quê? Quando nós sofremos danos, nós exigimos justiça. Tal empresa não prestou tal serviço a mim, eu quero justiça. Tal pessoa fez alguma coisa contra mim, eu quero justiça. Todavia, quando nós causamos algum dano, sempre clamamos pela misericórdia. Não, esqueci isso, ou, puxa, tem várias desculpas aqui. Nunca aplicamos a justiça de forma uniforme, mas não será assim com Deus. Deus é imparcial e há de nos julgar com justiça. Embora deturpamos a justiça, aplicando de forma não uniforme, precisamos lembrar que Deus ele aplicará a sua justiça de forma imparcial. E cientes, então, da justiça de Deus, vamos nos lembrar que Deus ele é severo com o pecado. Eu vou deixar as referências aqui na tela para você observar depois, mas Paulo diz em Romanos que Deus ele é severo para com o pecado. O autor de Hebreus diz que terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Precisamos lembrar que Deus é um Deus justo e que se ira contra aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Vamos lembrar também, ao contemplar a justiça de Deus, de louvar a Deus e de agradecer, porque Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Cristo e somente Cristo nos livra da ira vindoura. E sejamos também nós justos, assim como Deus é justo. Jeremias 9, 23 vai dizer: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrada. Deus se agrada da justiça, lealdade e retidão. E Miqueias 6:8 vai dizer: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Para concluir nosso estudo, João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, se você ainda não creu, não se arrependeu, não se batizou dos seus pecados, aproveite o tempo que o Senhor tem te dado para se arrepender e para se voltar ao Senhor e para, por meio de Jesus, se livrar da ira que está para vir.